Bom, boa noite, pessoal. Todos bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E vamos no último tópico 9, a cólera. Então vamos acalmando nosso coração, elevando o nosso pensamento ao Cristo. Lembrando que nessa meia horinha a gente faz o Evangelho e na meia horinha final a gente abre para perguntas quaisquer umas da espiritualidade. Então vamos lá, acalmando o nosso coração, elevando o nosso pensamento ao Cristo e dizendo a Ele: Irmão Jesus, é em Teu nome que nós nos reunimos nos nossos estudos semanais do Evangelho, com o intuito de aprimorar os nossos conhecimentos no caminho evolutivo do Espírito. Agradecendo a todos os irmãos do plano espiritual que aqui comparecem todas as terças-feiras, aos nossos mentores, que estão sempre conosco, e aos anjos de luz que se predispõem a direcionar e dirigir esse trabalho. Para início dos nossos estudos dessa noite, vamos iniciar o coração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória hoje e sempre. Que assim seja. Então, a Carolzinha vai ler para a gente e no final, depois a gente comenta e passa para as dúvidas gerais da espiritualidade. Bora lá, Carol? Vamos lá. O orgulho leva-vos a crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar, ao contrário, de tal modo acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere, e o que ocorre então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é orgulho ferido por uma contradição que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos? As próprias impaciências que causam as contrariedades, frequentemente pueris, prendem-se à importância que se atribui à própria personalidade diante da qual se crê que tudo deve se dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico ataca tudo, a natureza bruta, os objetos inanimados, que quebra porque não lhe obedecem. Ah, se nesses momentos pudesse se ver com sangue frio, teria medo de si ou se acharia ridículo? Que vive por aí a impressão que deve produzir sobre os outros. Quando não fosse senão por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se por vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Se imaginasse que a cólera não resolve nada, altera sua saúde, compromete a vida, veria que é sua primeira vítima. Mas uma outra consideração deveria, sobretudo, detê-lo: o pensamento de que torna infeliz todos aqueles que o cercam. Se tem coração, não terá remorso em fazer sofrer os seres que mais ama? E que desgosto mortal se num acesso desatinado cometesse um ato de que tivesse que se censurar por toda a sua vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede de fazer muito bem e pode levar a fazer muito mal. Isso deve bastar para motivar esforços por dominá-la. O espírita, por outro lado, é solicitado por um outro motivo. Ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Segundo a ideia muito falsa de que não pode reformar sua própria natureza, o homem se crê dispensado de esforçar-se para se corrigir dos defeitos, nos quais se compraz voluntariamente ou que exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo,
que o homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com o seu temperamento. Antes de se considerar culpado, ele reputa a falta ao seu organismo, acusando assim Deus de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho, que se encontra misturado a todas as suas imperfeições. Sem contradita, há temperamentos que se prestam mais que outros aos atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor para os torneios de força. Mas não creiais que aí esteja a causa primeira da cólera e estejais persuadidos de que um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, num corpo linfático, por isso não será mais brando. Somente a violência tomará um outro caráter. Não havendo um organismo próprio para secundar sua violência, a cólera será concentrada e, no outro caso, será expansiva. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, como não dá aos outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem que é disforme não pode se tornar direito, porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que é do espírito quando tem uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que vedes se operar? Dizei-vos, pois, que o homem não permanece vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Mas aquele que quer se corrigir, sempre o pode. De outra forma, a lei do progresso não existiria para o homem. Muito bom. Aqui já começa o terapeuta Evangelho segundo o Espiritismo ensinar a gente a caminhar na jornada espiritual. Olha o que ele diz. Bom, primeiro, vamos lá. Primeiro que a cólera é uma explosão de primitividade. Eu estou num caminho evolutivo do espírito. Se eu entendo que a evolução é a não violência, a violência é relativa à minha primitividade. Então, quando eu sou violento, eu retroajo na minha evolução. Olha o que ele diz aqui, ó. Procurei a origem desses acessos de demência, ou seja, ausência de razão. Demência passageira que vos assemelham aos brutos, fazendo-os perder o sangue-fio e a razão. Procurai e encontrai quase sempre por base o orgulho ferido. Então, se uma das coisas que eu tenho que controlar na minha evolução é o orgulho, e se eu me destempero por conta do meu orgulho ferido, eu não estou conseguindo ter controle sobre o meu orgulho. A minha evolução está precária. Aí ele diz: no seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo, a própria natureza bruta, aos objetos inanimados, que despedaça, por não obedecerem. Ah, se nesses momentos ele pudesse ver um sangue frio, teria horror de si mesmo, ou se reconheceria ridículo. E é fato, gente, porque quando a gente se põe colérico, a gente não. Por mais que tenha um ponto de start dessa cólera, a cólera vai atingir todo mundo. Vai atingir todo que está na nossa lateral, as pessoas que a gente ama, aquilo que a gente comprou, aquilo que a gente tem de patrimônio. A gente perde a estribeira, como se diz, quebra tudo e briga com todo mundo. E aí entra um outro ponto, né? Ele diz assim: segundo a ideia muito falsa de que não pode reformar a própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para corrigir os defeitos em que se comprasse, voluntariamente, que para si isso exigisse muita perseverança. E é verdade, porque a gente vai dizer assim: ah, eu sou assim mesmo. O cara falou comigo, eu vou lá e resolvo no braço, resolvo na porrada, né?
porque Deus me fez assim, tá bom? E eu sou assim. Não, não é isso. E ele vai dizer lá na frente que Deus não tem nada com isso, né? Ele vai dizer o seguinte: espírito pacífico mesmo no corpo, o espírito pacífico, mesmo no corpo biloso, será sempre pacífico, enquanto um espírito violento no corpo linfático não será dócil. Ou seja, independentemente do corpo, veículo de comunicação que o espírito habita, o corpo vai transparecer a personalidade do espírito. Mesmo sendo um espírito magrinho, um corpo magrinho, mirrado, o espírito sendo violento, essa pessoa vai ser violenta. Porque a tendência é espiritual e não física. Mesmo que seja um cara gigantesco de músculo, o espírito sendo pacífico, o cara vai ser pacífico. Tá? E por final ele diz: todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito da responsabilidade? Então, não é Deus que nos faz assim. Deus não acorda de manhã e diz: vou hoje pegar a forma da Thay e vou fazer a Thay, da Thaisa, da Rosa, do Marcelo, do Gabriel, e vou moldar. Não, ele não faz um por um, gente. Ele não faz tudo a critério dele, um diferente do outro. Cada um está num nível evolutivo diferente, uns menos, outros mais. Então, quando eu admito que eu não posso me transformar naquilo que me faz mal, eu entendo que eu não posso me transformar naquela pessoa que está me agredindo, porque eu estou me sentindo mal. E eu não posso me transformar naquilo que me faz mal. Então, hoje, inclusive, eu estava conversando com uma grande amiga minha, muito querida, e ela disse uma frase que eu falei: eu vou usar isso na leitura de hoje. Ela diz: entre a paz e a razão, eu prefiro a paz. E eu repasso isso para vocês. Na minha evolução hoje, entre a paz e a razão, eu prefiro a paz. Porque não adianta eu impor a minha razão. Ela vai ser imposta como? Através da força? É preciso que alguém reconheça a minha razão. E mais, quando eu entro em cólera, eu perco a estribeira, eu aceito a provocação e entro uma briga, a razão perde o motivo em si mesma. Eu estou brigando porque eu quero brigar, não estou brigando para ter razão. Aquele instinto daquele cara primitivo toma a personalidade atual do espírito e ele perde grande parte da evolução, porque fatalmente com essa atitude vai lhe gerar mais resgate e ele vai ter que resgatar no futuro. Quem concorda, quem discorda, quem acha que não é nada disso, os caras tá louco. Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre a raiva, né? É, muitas vezes a raiva ela é vista como negativa, mas ela é uma energia extremamente potente no caminho espiritual. O negócio é a forma como a gente lida com ela é que vai determinar se ela vai te aprisionar ou se ela vai te impulsionar, né? Então, quando que a raiva trava a evolução? Quando ela gera energia estagnada no corpo, né? Quando ela está reprimida, ela inclusive ela pode se acumular em órgãos, né? Como no fígado, no estômago, vai gerar sintomas físicos na gente, como tensão, pode gerar gastrite, pode gerar dores musculares. Então a gente vai sentir isso no nosso corpo. Ela inclusive vai trazer uma vibração baixa, porque nutrir sentimento, né, e desejo de vingança, por exemplo, de raiva, vai manter a consciência presa a padrões repetitivos de baixa vibração, que vai fazer a gente sintonizar com essa
com essa mesma frequência. Baixa, né? Que é o que a gente quer evitar. E aquele ruído interno, né? Aquela coisa mal digerida. A raiva mal digerida, ela vai criar uma nuvem. E essa nuvem impede a gente de conectar com a nossa intuição. Ela vai impedir a gente de ter clareza sobre respostas que a gente mesmo consegue dar para a gente, né? Mas quando que a raiva, isso quando ela trava, mas ela também pode impulsionar. Como que a raiva pode impulsionar? Quando ela é força de mudança, né? Então, quando ela aponta limites que foram ultrapassados e ajuda a gente a dizer basta, assim não mais. Então, quando ela é portal de consciência. Então, se você observa a raiva com presença, se você não tenta excluir a raiva, mas se você consegue integrar a raiva e olhar para ela, ela vai revelar feridas profundas que precisam de cura. Então, ela também traz mensagens, né? E também uma energia criativa, porque a raiva, quando ela é transmutada, a raiva ela se torna determinação, coragem e o principal, gente, ação alinhada com a alma, que é a coerência que a gente tanto busca, né, nesse caminho espiritual. Então, o que que a gente pode fazer? Né? Quais ferramentas que a gente pode utilizar para fazer essa transmutação da raiva, né, em crescimento espiritual? Reconhecer. Primeira coisa, não negar que ela existe. E sentir é o primeiro passo para a gente conseguir liberar. Respirar. Então, técnicas de respiração, por exemplo, respiração diafragmática, respiração dos 4 tempos, que a gente já fez um tempo atrás aqui, né? Isso tudo ajuda a desfazer essa tensão. Canalizar. Como que a gente canaliza? Através do movimento, através da arte, através da escrita, através da oração, né? Tudo isso pode ajudar a gente a transformar essa energia bruta em algo construtivo. O próprio ganhar conhecimento sobre isso, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? E ver como que a raiva, ela está completamente, a cólera, que é o que a gente está trazendo aqui hoje, está completamente ligado, né? Conectado também à questão espiritual. A gente pode refletir, a gente pode perguntar para a gente mesmo, o que que essa raiva está me ensinando sobre mim mesma? Qual que é a mensagem que essa raiva está passando para mim? E, gente, acho que o principal, perdoar, não para esquecer, mas para liberar a energia de volta para o fluxo construtivo. Então, olha como que aqui a gente falou, né, da raiva trazendo no âmbito espiritual, mas se a gente não olha para ela como um todo, como que ela destrói a gente, né? No físico, no emocional e no mental também. Então, queria pedir licença para fazer uma rápida meditação com vocês de transmutação de raiva. Por quê? Porque raiva todos nós temos. E como nós vimos aqui, o ideal é que a gente aprenda a fazer uma boa escolha de como lidar com ela, né? Então, eu vou pedir para vocês descruzarem as pernas, colocar a sola dos pés no chão, se possível, soltar os braços, né? Evitar cruzar as mãos, os braços, relaxe os ombros, fechem os olhos e respirem profundamente. Sinta o ar entrando e sinta quando esse ar entra, deixa ele expandir o peito. E quando esse ar vai saindo, ele vai liberando toda a tensão. E você se permite estar no aqui e no agora. E não há certo nem errado no que você sente. Hoje, você vai dar um novo destino à raiva que existe aí dentro de você. Começa a perceber onde que a raiva mora no seu corpo. Talvez ela está lá no peito, talvez ela está no estômago, talvez ela está lá no apertar dos dentes, talvez ela venha em forma de calor, talvez seja um peso. E você não vai tentar mudar nada disso. Você vai apenas observar,
Respire nesse ponto que você identificou em você. Respire como se você fosse iluminando esse lugar. E você vai inspirar luz dourada e vai expirar liberando uma fumaça escura. Faça isso 3 vezes, mas faça com presença. Deixe o ar entrar com essa luz dourada e deixe o ar sair em forma dessa fumaça escura. Agora, você vai imaginar que essa raiva é uma criancinha assustada, batendo a sua porta, pedindo para ser ouvida. Em vez de você expulsá-la, você vai agachar, vai olhar dentro dos olhos dela e vai dizer: eu te escuto, eu sei que você está aqui para me proteger. E agora sinta que, como ao ela ser reconhecida, essa energia começa a mudar de forma. O calor vai se transformando em chama, não mais uma chama destrutiva, mas um fogo sagrado que aquece, ilumina e que dá vida. Então agora mantenha os olhos fechados, mas se puder, coloque as mãos sobre o coração e repita mentalmente comigo. Eu honro a minha raiva como mensageira. Eu a escuto, aprendo com ela e a transformo em coragem. Eu sou o fogo que aquece, não o que destrói. Respira fundo. Sinta a chama interna agora muito mais suave, pronta para impulsionar suas escolhas com muito mais clareza e muito mais amor. E quando vocês se sentirem prontos, abram os olhos. Tragam consigo essa nova forma de energia, para que cada passo seja guiado não pela ferida, mas pela força que nasceu dela. Todos bem? Tudo certo por aí? Então, lembrem-se, não vamos excluir a raiva, vamos acolhê-la e deixar que ela traga novas possibilidades construtivas no nosso caminho espiritual. Obrigada, Carol. Eu que agradeço. Gratidão, Carol. Muito boa. Ô, louco. Bom, alguém quer fazer algum comentário sobre a procedimento que a Carol aplicou ou o que foi lido no Evangelho? Então, nós vamos encerrar e vamos abrir para as dúvidas gerais. Qualquer uma que você tenha da espiritualidade. Então, vamos elevando o nosso pensamento a Jesus e dizendo, irmão Jesus, em teu nome que nós nos reunimos hoje, nos nossos estudos semanais do Evangelho. Agradecendo a todos os irmãos da espiritualidade que aqui comparecem todas as terças-feiras, uns para aprender, outros para ensinar. Aos nossos mentores nós agradecemos, pedimos que continuem nos instruindo, nos orientando, nos direcionando, nos ensinando e nos protegendo. Aos espíritos de luz nós agradecemos pelo tempo e pela disponibilidade, pedindo que fluidifiquem a água para que ao bebermos nos livremos dos nossos males físicos e espirituais e nos conceda a divina bênção do passe, no momento em que cada participante dessa reunião imagina à sua frente um ser de luz, que passa a emanar a energia do topo da sua cabeça. Essa energia passa a dominar todo o corpo, expulsando toda a energia que há no corpo para o pé e do pé para a terra, de forma que o corpo todo fique tomado por essa energia branca perolada que é emitida
por essa entidade. Nosso corpo, tomado por essa luz, passa a brilhar conforme a entidade, e essa luz passa a envolver todos os órgãos do nosso corpo físico. A quantidade emitida por essa luz pela entidade passa a extravasar do nosso corpo e atingir os nossos parentes, nossos pets, nossas casas, nossos carros, nossos locais de trabalho, nossos amigos, nossos inimigos e todos aqueles que tanto necessitam dessa transfusão de energia no orbe terrestre, homens ou animais, encarnados ou desencarnados. E essa projeção de luz é tão forte que o orbe terrestre passa a brilhar nessa cor branca perolada e expandir esse brilho para o universo. E nessa expansão de luz e brilho, nós dizemos, Senhor, e agradecemos por tudo que temos, pelo que tivemos e pelo que ainda teremos. É em tuas mãos que entregamos os nossos corpos, os nossos espíritos, o nosso futuro e o nosso caminho. Pai, ilumina esse nosso caminho e nos conduz por ele. Faz de nós o instrumento de tua palavra. Que assim seja. Graças a Deus. Podem tomar água. Muito bom. Perguntas gerais. Dúvidas da internet. Vou tirar esse quadro do Evangelho, Carol. Ninguém, tá todo mundo focado, na verdade, ninguém vai buscar coisa escusa, coisa esquisita na internet. Ô, Fernando, Sim, não tem muito a ver com o Evangelho, mas assim, é uma pergunta de um modo geral. não Como a precisa ter. espiritual... Não Eu vou precisa falar, ter. eu vou falar sobre o suicídio, né? Tá. Como a espiritualidade recebe uma pessoa que acaba de se suicidar? O problema não é como a espiritualidade recebe, Darcy. O problema é como ela vai. Vamos lá. O que nós somos um complexo de energia. O nosso espírito é energia. A vibração do nosso espírito, tudo que eu penso, que eu falo e que eu faço, gera uma reação energética. Isso vai reverberar em certo ponto da psicosfera. Se forem pensamentos, palavras e ações bons, vão reverberar lá no topo da psicosfera, onde estão os hospitais de amparo, na melhor casta da psicosfera. Se forem pensamentos, palavras e ações ruins, prejudiciais ao próximo, eu vou vibrar na camada mais próxima da Terra, que é a pior da psicosfera. Quando uma pessoa está em pensamento suicida, quando ela está pensando em tirar a própria vida, eliminar a própria vida, que frequência você acha que ela está vibrando? A frequência mais baixa. Pode não ser a frequência do mal, mas não é uma frequência boa. Então ela vai desdobrar, ela vai desencarnar, desculpa, e vai frequentar exatamente essa região da psicosfera que ela está vibrando. Então esqueçam isso de vale de suicidas, que existe uma área reservada para suicidas, isso é bobagem. Ele vai vibrar exatamente na área na região em que ele vibra aqui na Terra. Se ele vibra mal, na morte, no sofrimento, sem esperança, sem vontade, bluf, desencarnou,
vai para essa psicosfera onde vibra falta de vontade, falta de perseverança, descrença no futuro. Você entendeu? O resgate da espiritualidade vai acontecer quando ela falar, cara, o que eu fui fazer? Não era nada disso que eu queria. E aí o resgate vem. Demora um pouquinho para cair a ficha, mas o resgate vem. O problema de se tirar a própria vida é que nós acreditamos que assim todos os nossos problemas são solucionados. Nós não somos o fato gerador dos problemas. Esse cara é. Esse cara que a gente chama de espírito, princípio inteligente, chama divina, como vocês quiserem chamar. O ser humano não cria o problema, ele absorve. Assim como criou, o ser humano não tem doença, ele absorve. Quem fica doente é o espírito. O espírito tem todos os sintomas para querer extinguir a própria vida. E o ser humano extingue a própria vida. O espírito não tem morte. Ele continua a jornada. Só que esse cara vai continuar a jornada sozinho, com os mesmos problemas, os mesmos pesos, as mesmas frustrações e sozinho. Porque as pessoas que podiam ajudar ele aqui encarnadas, ele deixou para trás. E numa região que ele não conhece, também principalmente. Ficou claro, Darcy? Ficou claro. Obrigado, Fernando. Nada. Diga, Rosa. Oh, Fernando, e quando isso acontece com as pessoas que querem ser picadas para morrer? É igual? Desculpa, repete para mim, por favor. Quando a morte acontece, quando as pessoas pedem para morrer, para serem picadas para morrer. Elas pedem para morrer? Nós tivemos um velhinho no lar onde eu trabalho que ele pediu, ele já andava a falar há muito tempo que queria pôr fim ao sofrimento dele. E pediu à família, à filha principalmente, para levá-la à Suíça, porque eles lá dão a injeção para morrer. E no último dia que ele foi, eu estava com ele e perguntei-lhe porque é que ele ia fazer aquilo. E ele disse, agora já não posso voltar atrás. O que é que acontece? O que é que acontece com essas pessoas que pedem para serem picadas para morrer? Bom, veja, Cozinha, você buscar ajuda, você buscar um alívio para uma aflição sua, não significa que você está errando. Em determinado momento, a sua aflição é tanta que você pede para morrer, você pede para tirarem sua vida. Se você conseguir essa ajuda, por mais que ela seja uma ajuda subversiva, uma ajuda não fraternal, a culpa é de quem? É de quem consentiu que esse corpo deixasse de viver, ou que esse espírito desencarnasse. Porque no desespero você vai buscar ajuda. No desespero você vai querer o fim da dor. Né? E o problema é que quando há a extinção da própria vida, esse espírito não sabe que ele tem vida eterna. Ainda. E ele só vai descobrir isso quando ele chegar lá. Então, ele busca o auxílio para se livrar da dor. Se ele conseguir de terceiros, mais culpados serão os terceiros. É isso que Diga. fala André Luiz no Solar, Isso. do suicídio inconsciente. Sim, ele, por exemplo, foi um, né? Ele, por exemplo, foi um. Né? Mas aprendeu. Aprendeu.
mas não tem tanta responsabilidade, porque não tinha consciência da espiritualidade. Mais responsabilidade tem aquele que tem consciência. Quanto mais você souber, mais lhe será cobrado. Lembra? Aquele que mais é dado, mais é cobrado. Quando você não tem consciência, você faz sem querer, vamos dizer assim, sem intenção. Mas aquele que sabe vai ser mais cobrado ainda. Diga, Creito. É eu. Duas coisas. Uma você já até falou aí. Quando ela falou aí que a pessoa pede para morrer, você falou que não, até não é tão errado, mas ela não estaria burlando, entre aspas, a ordem das coisas, porque se está passando por um sofrimento é porque ela está pagando aquele sofrimento, né? A pessoa tem que ir até o final para pagar aquela dívida. Sem dúvida, sem dúvida. O que eu disse para ela é que é lícito que alguém em sofrimento busque o fim do sofrimento. Uhum. Assim como é lícito, é aceitável, é esperado que um preso queira fugir da cadeia. É legal isso? Não, não é. Mas ele vai querer fugir da cadeia. E é legal também que a pessoa que esteja em pleno agonia de sofrimento queira se ver livre do sofrimento. É aceitável, né? E o pessoal que está no corredor da morte, que o cara matou, fez aquele monte de coisa, foi condenado à morte. Exemplo lá, injeção letal. Como é que ficaria nesse caso? Entraria como suicídio também? Porque ele procurou com as próprias mãos, né? Não, não foi ele que procurou com as próprias mãos. A lei do homem é que é imprópria. Eu falo assim, porque o cara é um assassino, matou um monte de gente, não tá nem aí, e continua fazendo a mesma coisa. Aí prende ele. Ele vai ser condenado à morte. Ele procurou aquilo lá, ué. Não. Não, Essa. é a lei do homem que é inadequada. Porque é o Hum, homem querendo se comparar a Deus. Porque eu não posso. O que eu falei no Evangelho. Eu não posso me transformar naquilo que eu estou condenando. Quando eu condeno um assassino à morte, o que eu estou fazendo? Estou matando o assassino. tá se igualando ao pior do que ele. Eu estou executando a mesma atitude que eu estou condenando. Poxa, aí não faz sentido. Então, prisão perpétua, vai ficar preso para sempre, tudo bem, mas condenar à morte, eu estou me igualando àquilo que eu condeno. Então, quem vai pagar é aquele que se igualou, Uhum. aquele que efetivamente extinguiu a vida. Pagar não, né? Resgatar, né, gente? Vocês entendem, né? Que não é pagar, não é karma, não é nada disso. Taisa, Eu, te- resolveu se vai perguntar ou não? Não, eu tenho vou. uma dúvida. Pode falar. Tranquilo. Fernanda, eu tenho uma dúvida concernente ao pós-mortem, né? Hum. Em casos de manipulação desse corpo, né? Eu sei que o corpo é uma matéria, mas como é que a espiritualidade encara essa questão dessa manipulação, por exemplo, em estudos anatomopatológicos, em necrotérios, ou em outras situações, como preparo de corpo, onde há comentários indevidos ou manipulam de qualquer forma. Eu queria ver se tem alguma, digamos assim, se tem algum, como é que a Algum, espiritualidade encara isso? algum ressentimento do espírito que estava incorporado lá? Vendo o povo vilipendiar aquele cadáver lá? É porque às vezes fazem alguns comentários, um preparo, Não pode ser enfim, cremado antes de quarenta e tem, oito horas, né? e tem respeito com o corpo também, né? Que tem um código que respalda sobre essa questão. Aí eu fico meio assim, fiquei com essa dúvida. Olha, Vel, eu acho que o respeito ao cadáver é o imprescindível, é o mínimo, né? Você respeitar aquilo que não está mais lá, que é o respeitar alguém que morreu. Eu acho que isso é uma obrigação de todo mundo respeitar a dor daqueles que ficam, daquele que morreu. Agora, para o espírito, anjo, não pode, não pode cremar antes de 48 horas, pode estar ligado. Alguém já viu espírito pegar fogo? Já viu algum espírito correndo na rua pegando fogo? Eles não pegam fogo, gente.
Eles são energia em essência. Pode queimar, não tem problema. O espírito se desliga do corpo. Tá? Algumas vezes ele fica ligado ao corpo por tempo suficiente para entender que se desligou. Não, o caso de uma morte traumática, por exemplo. Imediatamente a espiritualidade recolhe. Queda de avião. Antes da queda de avião, os espíritos já estão recolhidos. As pessoas caem, os corpos dos passageiros do avião, quando o avião vai cair, já caem desencarnados. Ah, mas teve o sobrevivente. Esse ficou encarnado porque ia ser sobrevivente. Mas os que não vão ficar encarnados, que já estão determinados, encarnam antes da queda, antes do impacto. Não faz sentido eles sentirem o impacto. Para quê? Só para judiar? Não, tira o espírito antes. Então, para o corpo, Vel, é muito pouco. Mesmo porque você não vai estar ligado no corpo, você vai estar ligado na sua orientação espiritual. Tá bom? Entendi. Me tira uma outra dúvida, por favor. Ao a gente presenciar essa passagem, né, qual seria o mais indicado? Uma oração, uma conversa como se tivesse ali o espírito ainda encarnado? Como é que a gente procede nessas situações? Porque eu sempre me vi desarmada quando era da assistência. E aí eu evitava muitas vezes o preparo desse corpo, né? Porque eu me sentia, né, na obrigação de estar ali orando, conversando, mas ao mesmo tempo eu tinha muitas dúvidas, e aí eu optava por não ficar ali, né? Às vezes a gente conversava, né? E aí ficava a pessoa mais preparada para aquele momento, em respeito mesmo àquela pessoa que estava fazendo a passagem. Eu queria saber de ti como melhor proceder, né? Vel, as equipes de resgate, de acolhimento aqui, que vêm buscar os espíritos encarnados, eles são extremamente sensíveis e sutis. Está longe da gente. Então, a melhor coisa é contemplar e ficar em oração, e deixar que eles façam o trabalho. Tá? É a melhor coisa que você vai fazer só para manter a vibração, porque esses caras são extremamente especializados. Eles vêm só para isso. Então, deixa eles fazer o trabalho e se manter em oração em silêncio. Tá certo? Tá certo. Obrigada. Nada. Vocês falando de suicídio, eu comecei a pensar nas duas formas, vamos dizer assim, o da maneira brusca que a pessoa tenta ali contra a própria vida e a um nível assim espiritual, porque por exemplo, bebida alcoólica, droga, má alimentação que às vezes pode gerar um câncer, isso é uma forma de se matar aos poucos. A nível espiritual, qual que é tem diferença, por exemplo, dentro dessa passagem, do processo de morte? Porque se a gente vê o espírito, hoje a gente tem tanta informação, então assim, vamos dizer assim, é um espírito que tem uma certa sabedoria, e por que faz o que é prejudicial através da gente? Ele é viciado. O espírito? Espírito. Não, se for o ser humano, ele morre nessa encarnação, na outra ele vem, piririri. Vai viciar de novo? Aí na outra vicia de novo. É o espírito que é viciado. Ele precisa vencer esse vício e essas más atitudes, esses maus fundamentos que ele tem. A evolução é dele. Por isso que ele está aqui ainda. Porque ele precisa aperfeiçoar essas coisinhas. Entendeu? Então, quando a gente desencarna no vício, a gente sabe, o espírito sabe que o álcool, o cigarro, a droga, a má alimentação, o estresse, ele vai desencarnar. Então, se ele tem consciência disso, o desencarne, o peso é o mesmo. Só que se ele tem consciência disso, quando ele desencarna na psicosfera, ele fala: sabia que eu vim parar aqui, né? Fiz tudo errado de novo. Então, o acolhimento dele é mais fácil. No caso de André Luiz, que o Gabriel sentou, ele não sabia. Não existia uma aproximação espiritual. Ninguém era espiritualizado naquela época. Né? Então, ele achou que não tinha espírito, não tinha nada disso. Não tinha nada. Então, quando ele se viu no umbral, nas regiões mais trevosas da psicosfera, ele ficou lá perdido. Né? Entendeu?
Hoje, nosso espírito não pode falar, eu não sabia. Tá bom que você não sabia. Entendeu? E já que você falou, né, da internet, então eu vou trazer mais uma. Eu não sei nem se vou falar direito, mas vamos lá. Como que é essa paranormalidade dentro dessa espiritualidade? Por exemplo, a gente na apometria, né, são espíritos e tal, e em outras dimensões, outros seres, existe isso? Sei lá, Sim, por exemplo, um exemplo, o ET de Varginha, né? Outros seres, existe? Como que é? Porque assim, frita, né, a internet. E às vezes cai um tema ali legalzinho, eu falo, deixa eu ver o que que é isso. E aí a cabeça vai, né? o que que é a Taísa? A Taísa é uma estrutura de complexão energética formatada pelo fluido cósmico universal e matéria da atmosfera do planeta Terra. Porque a Taísa encarnou no planeta Terra. Então, a Taísa é uma estrutura de complexão energética formada por fluido cósmico universal e matéria da atmosfera da Terra. Se a Taísa nascesse em Vênus, ela seria um complexo energético formado de fluido cósmico universal e matéria da atmosfera de Vênus. Se a Taísa tivesse nascido em Andrômeda, ela seria uma estrutura energética com uma complexidade de uma estrutura energética formada por fluido universal, fluido cósmico universal e matéria da atmosfera de Andrômeda. A matéria da atmosfera de Terra, de Vênus e de Andrômeda são diferentes. Os seres formatados por elas são diferentes. O princípio é o mesmo, o princípio inteligente, o espírito. Mas aonde ele está encarnando, diferencia a forma física dele. Então, nesse caso, né, dentro do nosso processo de evolução, um se ajuda o outro no processo de evolução. Igual o que a Ou gente prejudica. faz, porque, tipo assim, o que a gente faz, a gente está recebendo ajuda, está progredindo, está evoluindo, e, consequentemente, eles também estão tendo a oportunidade de fazer. Então, é meio que uma via de mão dupla, seria isso? Sim, sim. No caso da mentoria é isso. O mentor evolui te ajudando, te orientando. Mas eu tenho vários planetas e várias situações de evolução. Eu tenho um mundo ditoso, um mundo feliz, eu tenho um mundo de provas e expiações. Eu tenho um mundo de regeneração e eu tenho um mundo primitivo. Então, eu tenho seres na mais completa primitividade e ignorância espiritual. E eu tenho seres no finalzinho da evolução espiritual, já sabedores de tudo, quase tudo da espiritualidade, com contato angelical muito grande. Se esses seres são iguais? Não, não são iguais. São diferentes. A fisionomia é diferente. A gente chama de marciano, eles chamam a gente de terráqueo. Entendeu? Bom, gente, Entendi. mais dúvidas e perguntas no grupo. Não vai estourar nosso tempo. Foi um prazer tê-los aqui terça-feira de novo. Espero todos na terça. Quem não for vir amanhã cedo, espero na terça de novo. Com dúvidas, estou vendo que vocês estão estudando aí bastante. E vou pedir aqui para o irmão Washington, seja acolhido no plano espiritual, e Francisco Campos Robortella, que também seja acolhido no plano espiritual pelas falanges dos acolhedores da espiritualidade e os grandes irmãos que recebem e acolhem nossos espíritos sejam elucidados, encaminhados e tratados. Então, boa noite a todos. Fiquem todos com Deus, sempre na mais alta vibração. Beijo!